Foi espinhosa, foi massacrante. Mas quando a gente vai falar do apóstolo Paulo, a gente vai entender que esse homem outrora se chamava Saulo, um homem que perseguia a igreja primitiva. A gente vai entender que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Jesus Cristo vai aparecer para os discípulos depois de ressurreto e vai reforçar a mensagem para os discípulos, vai reforçar e vai trazer para o entendimento aos apóstolos novamente, para que eles não vão sair de Jerusalém, não venham sair do templo, continue na expectativa, na espera, que ele vai descer, que ele vai reavivar e vai trazer um evangelho diferenciado, um evangelho avivado, um evangelho vivificado pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus Cristo pede para esses apóstolos não afastar, ficar em Jerusalém, até que do alto venha a ser revestido de todo o poder. E a Bíblia vai dizer que tem um capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia Sagrada, que no capítulo de número 2, a Bíblia vai relatar e vai nos trazer a memória que quando os apóstolos estão em oração, quando os apóstolos estão convictos do que Jesus falou para eles não sair debaixo da promessa, porque a promessa vai se cumprir. A promessa vai ser cumprida no tempo determinado, no tempo do Senhor. Esses apóstolos, eles ficam ali em Jerusalém. Só que a Bíblia vai dizer que 2 estão indo para a cidade de Emaús. Eles estão fugindo da promessa, estão escapando, estão desistindo. Mas a Bíblia Sagrada também vai nos entender e vai dizer que apareceu um homem ao meio desses 2 homens no caminho de Emaús. E eles entendem que no meio do caminho, conversando, eles têm uma preocupação. O próprio mestre, quando aparece para esses 2 homens, ele vai mostrar para esses 2 homens, vai entender a preocupação dos homens e disse: mataram o nosso mestre, agora nós estamos sozinhos, agora nós estamos sem saber o que fazer. Aleluia! Mas Jesus Cristo está trazendo a memória para esses 2 homens. Como assim, presbítero? A Bíblia vai dizer que chegando no fim da tarde, esses homens vão convidar Jesus Cristo para repousar, para ficar na sua casa. Quando eles sentam, quando Jesus parte o pão, a Bíblia vai dizer que quando esses homens estão diante de Jesus Cristo, em presença de Jesus Cristo partindo o pão, eles vão lembrar, eles vão cair em si, que era o próprio mestre. Eles pedem para Jesus Cristo ficar, porque já era tarde, mas a Bíblia vai relatar que Jesus Cristo pede para eles ir até João, até Pedro, voltar para Jerusalém e avisar, aleluia, para eles não se preocupar, porque a promessa vai se cumprir. Aleluia, o Espírito Santo vai descer, eles recebem a mensagem, o próprio Jesus volta para Jerusalém e afirma, reforça que ele vai descer, que ele vai vir, porque a promessa está de pé. A Bíblia vai dizer que eles estão em oração, em fervente oração, a importância da oração, a importância da perseverança na oração, como foi dito aqui pela missionária Miriam, não desista, aleluia, a oração é que nos traz força. Quantos aí estão desistindo da promessa? Por quê, presbítero? Porque estão orando, mas não estão vendo nada acontecer. Parece que nada está se movendo do lugar, parece que nada está saindo do lugar, mas esse é o segredo, esse é o segredo de quem tem chamada, de quem tem, aleluia, a esperança de que Jesus Cristo vai cumprir o que prometeu. É difícil entender, é difícil, porque as coisas de Deus, até mesmo para aqueles que eram apóstolos, que conheciam a verdade, era difícil entender o que o mestre queria, o que o próprio Deus queria. Ninguém queria aceitar os espinhos, os açoites, a perseguição, as calúnias, aleluia, ser apontado pelaquilo que não fez. Quem é que quer ser apontado pelaquilo que não fez? Quem é que quer ser caluniado por algo que não fez? É difícil, mas aqueles apóstolos estavam dispostos, eles estavam esperando pela promessa. Eles pregavam, mas não pregavam com ousadia. Eles anunciavam o evangelho, mas não anunciavam com ousadia dentro de Jerusalém, dentro do templo. Mas só que quando a promessa se cumpre, é onde vai começar a perseguição.
perseguição. Certa vez eles estão orando, estão em um só pensamento, de um só objetivo. A Bíblia vai dizer que estão 120 apóstolos, todos cheios, todos ligados naquilo que Jesus Cristo prometeu para eles. Aleluia, o sentimento que está no coração deles, na alma deles, esperava por aquilo que eles ansiavam ter, porque foi promessa do Mestre. Quantas vezes Jesus Cristo prometeu para mim e para você algo que você está esperando até hoje? Eu quero dizer uma coisa da parte de Deus: não desista, porque ainda vai se cumprir, porque ainda vai ser manifesto. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, Deus vai cumprir. Mas uma coisa que eu te peço: não desista, não saia debaixo da promessa. Tropeçou, caiu, levanta. Aleluia. O segredo tem vida, enquanto tem vida tem esperança. É isso que Jesus Cristo quer, é a perseverança. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que nós perseveremos. Por quê? Porque quando você tropeça, quando você cai, você diz: Senhor, eis-me aqui de novo, sou miserável e pecador, me põe de pé, porque ainda eu espero pela tua promessa. Satanás fica furioso. Por quê? Porque Jesus te ama, ele te amou, me amou primeiro. Então nenhum pecado vai nos afastar da presença e da promessa de Deus. Quem crê da glória. A promessa está de pé. Eles não podem desistir, não podem sair. Até aqueles dois que tentou escapar, Jesus disse: volta e avisa para Pedro, para João, volta para Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos. Esses dois homens também participam da promessa. Eles quase perdem, aleluia, o objetivo que Jesus Cristo entregou para eles. Mas uma coisa é certa: na hora que você e eu pensar em desistir, Jesus Cristo vai aparecer no caminho de Emaú para dizer: volta para Jerusalém, porque lá do alto vai descer a promessa. Aleluia, graças a Deus. Os homens voltam, anuncia para os apóstolos que o mestre apareceu para eles. Só que no mesmo fato, no mesmo ocorrido, Jesus Cristo aparece para os apóstolos. Amém. Deus é desse. E diz: a promessa vai se cumprir. Eles estão orando, por isso que é bom, Vaz, está sempre em oração. Não desista, o mundo está caindo na sua cabeça, marido está se levantando, aleluia. Casamento que você achou que era para você, que não é, aleluia. Eu costumo dizer: aquilo que Deus tira do seu caminho é porque não é para você, aleluia. Aquilo que Deus cria uma situação para tirar, para arrancar algo, porque lá na frente você ia sucumbir, ia quebrar a cara. E às vezes o ser humano, ele é tão ingrato que ainda bota a culpa em Deus. Fala assim: Senhor, nada dá certo para mim. Por quê? Porque nós quer fazer do nosso jeito, quer fazer da nossa maneira, nós quer pegar tudo pela nossa mão. Mas não é. As coisas de Deus não é de qualquer maneira, é do jeito que Ele quer e do jeito que Deus quer. Oi, por quê? Porque ninguém quer esperar, ninguém tem paciência na sua natureza humana de esperar pela promessa de Deus, que Deus vai cumprir na vida dela. Eu creio. Glória, aleluia. Ninguém tem a paciência. O ego humano fala mais alto. Eu, é do meu jeito, eu quero assim, eu quero assado. Não, Deus fala assim: é do meu jeito, minha filha. Você está indo pro lado errado, meu filho. Aleluia, eu quero desse jeito. A promessa vai descer, mas é da minha forma. Tem que pagar, tem que passar pelo processo. A Bíblia diz que eles estão orando agora. Aleluia. E o Espírito Santo desce, toma casa. Um vento impetuoso domina dentro do templo, toma o templo. E aqueles homens são sacudidos, são abalados, são surpreendidos por algo que ninguém nunca viu na face da terra. Aleluia, glória a Deus. Aqueles discípulos foram surpreendidos por um vento minimamente impetuoso, aleluia, tomou conta da casa, do templo. A Bíblia vai dizer que aqueles homens começam a falar em línguas estranhas, começam a sapatear, começam a pular. Por quê? Porque nós, da natureza humana, nós não resistimos quando Deus desce e enche. Por quê? É uma força maior
maior, é uma força que domina, que é mais forte do que a nossa carne, do que o nosso eu, do que o nosso desejo. O desejo de Deus, ele é mais forte, ele fala mais alto. O Espírito Santo, quando toma conta do homem, quando entra na mulher, no homem, aleluia, os que estão de fora não vão entender. A Bíblia vai dizer que língua repartida como de fogo começa a ser, aleluia, espalhada naquele lugar. E quem está de fora não está entendendo. É Deus dizendo: quando você está dentro do templo, aleluia, os que estão de fora não vão entender. Não se preocupe com as perseguições, não se preocupe com aqueles que se levantam, aleluia. Deus mandou, vai, mandou pular, mandou sapatear, mandou pregar, mandou evangelizar, vai para a igreja, vai para o monte orar, vai para o vale, vai fazer a vontade de Deus. Não ligue para quem te levantou e diz que não é de Deus, porque o que Deus faz, o homem não vai entender. O que Deus prometeu, ninguém vai entender. É uma promessa diferenciada, é uma promessa alavancada, que o homem não vai entender na sua natureza humana. Eles vão dizer que não é de Deus, o que Deus tem na sua vida não vai se cumprir. Mas eu quero dizer uma coisa da parte de Deus: é mentira de Satanás, porque Deus vai te levantar sim, vai te colocar de pé sim, vai fazer você voar nas asas do impotente. E quando você estiver no alto, Satanás vai ter que usar binóculo para te ver, porque Deus vai te levar longe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Ninguém acreditava, os apóstolos estão ali orando, todos que estão de fora, está dizendo: esses caras estão doidos, já estão orando aí, já tem tempo que eles estão nesse propósito. Rapaz, esses caras estão pagando de doido nesse lugar. Será, rapaz, que aqui é um hospício, é um manicômio? Mas de repente eles vão ser surpreendidos quando eles menos esperam. Um vento forte toma o ambiente, toma o templo, e eles começam a falar em língua, e aqueles que estão de fora não estão entendendo. É Deus dizendo: o que eu vou fazer na sua vida, os que estão de fora não vão entender. Não saia da posição, não saia do arraial, não saia do templo, não saia debaixo da promessa, porque quando a promessa descer, aqueles que diziam que não ia acontecer, que não ia ir adiante, vão ser surpreendidos. Aleluia! Deus. Oh, Deus de poder e de glória! Aí quando a promessa se cumpre, aqueles invejosos ou aqueles que não querem orar, que não querem fazer a vontade de Deus, não querem pagar preço, não quer ser alimentado para chegar na cidade santa, porque a caminhada é longa, profeta. Às vezes a gente passa pelo processo, quem está de fora assim: rapaz, fulano está acomodado, não quer fazer a vontade de Deus, não quer ter chamado, mas está recuando. Mas não é, a pancada é grande, está recebendo. Mas quando falar uma palavra, vai bastar só uma palavra para Deus assinar embaixo e dizer: vai que eu sou contigo, fala que eu assino embaixo, aleluia. Hora que o sol para, hora que o relógio para, Deus está dizendo nessa tarde: eu chamei você, foi para ser corajoso, não se acovarda diante das ameaças e diante das perseguições. Aqueles apóstolos não estão nem aí para quem está dizendo que está soltando Deus. Uma coisa é certa: eles estão cheios, aleluia. Uns estão dizendo isso aí, eles estão embriagados. A hora que eles estão, aleluia, dançando, solfateando, dizendo que é Espírito Santo, que é de Deus. É nada, rapaz. Eles beberam muito vinho, muita cachaça, aleluia. Eles estão embriagados de vinho, aleluia. Mas Pedro vai tomar a frente. A Bíblia diz que Pedro toma a frente. Sempre tem um crente ousado, sempre tem um crente para frente, um crente que Deus acredita, um crente que defende a bandeira da fé,
Um crente que diz aqui: não, Satanás, aqui quem fala é o profeta, aqui quem fala é o apóstolo, que Deus acreditou, que Deus confiou, que andou com o mestre, passeou com o mestre e conhece a promessa e a voz daquele que disse que a promessa ia descer. Aleluia. Pedro como na frente diz: ele não foi embriagado, não. Aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel, que todos seriam cheios do Espírito Santo, que os velhos teriam visões, aleluia, que as crianças iam profetizar, ou seja, vai se cumprir, se cumpriu.